Olá, boa tarde. A gravidez é um momento mágico na vida de muitas mulheres. Mas o avanço da pandemia tem deixado as futuras mamães em alerta. Muitas gestantes foram afastadas do trabalho como forma de prevenção à Covid-19. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar como essas mulheres estão amparadas pela legislação. E você vai ver também impactos da pandemia provocados pelo novo coronavírus no meio jurídico e na sociedade são discutidos em Congresso Jurídico Virtual da OAB. No dia 12 de março até o dia 1º de julho, o Supremo julgou 6.927 processos colegiadamente. Justiça Federal no Piauí autoriza operação para investigar suposto esquema de desvio de dinheiro público envolvendo recursos da educação. Hoje, a terceira fase da Operação Tupi cumpriu 12 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília e Teresina, no Piauí. E ainda, Corregedor Nacional de Justiça abre reclamação disciplinar contra desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Eduardo Almeida Siqueira. A Justiça Federal do Piauí autorizou uma operação para investigar um suposto esquema de desvio de dinheiro público do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar. A Polícia Federal, o Ministério Público e a Controladoria Geral da União cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília e em Teresina, no Piauí. De acordo com as investigações, pelo menos 50 milhões de reais teriam sido desviados em um esquema envolvendo servidores públicos e empresas de locação de veículos. Os contratos assinados em 2015 e 2016 para a prestação do serviço de transporte escolar teriam sido superfaturados. Há ainda indícios de que as empresas teriam combinado as propostas apresentadas nas licitações. Hoje, a terceira fase da Operação Tupi cumpriu 12 mandados judiciais de busca e apreensão em Brasília e Teresina, no Piauí. Os investigadores foram até a casa do governador do Piauí, Wellington Dias, do PT, e no gabinete da primeira-dama, Regiane Dias, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Os outros mandados foram cumpridos na Secretaria de Educação do Estado e na casa do irmão da deputada. O objetivo dos investigadores é obter novas provas sobre o suposto esquema criminoso. Os investigados podem responder por crimes contra a licitação, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As empresas investigadas ainda têm contratos com o governo do Piauí. O valor total é de quase 97 milhões de reais. Bom, e em nota, a deputada federal Regiane Dias, ela afirmou que está tranquila quanto aos desdobramentos da operação e que quando ocupou o cargo de secretária de Educação no Piauí, sempre atuou de acordo com a lei. Já o governador Wellington Dias, ele também divulgou nota e classificou a operação como um espetáculo em nome de investigação. Segundo o governador, a apuração é referente a um modelo de contrato que era adotado desde 2013 e que foi renovado em 2015 porque havia risco de alunos ficarem sem transporte. O governador disse ainda que depois a secretaria passou a adotar um outro modelo de contrato com as empresas de transporte. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu uma reclamação disciplinar contra o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, que se recusou a usar máscara nas ruas de Santos, litoral de São Paulo, e ele ainda humilhou um guarda municipal. Desde que o vídeo começou a circular em que o desembargador Eduardo Almeida Prado Rocha de Siqueira, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aparece se recusando a usar máscara, humilhando o guarda municipal e rasgando a multa por não usar o acessório obrigatório, a Corregedoria Nacional de Justiça passou a apurar os fatos. Nesse domingo, o corregedor, ministro Humberto Martins, abriu uma reclamação disciplinar contra o magistrado. Isso significa que o caso dele será submetido ao plenário do Conselho Nacional de Justiça para abertura de processo administrativo disciplinar. Segundo o corregedor, a conduta do desembargador pode ter ferido a lei orgânica e o Código de Ética da Magistratura, o que reflete em crime de abuso de autoridade e desacato, previsto no Código Penal. O magistrado tem 15 dias para apresentar defesa. E o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins,
arquivou o processo contra a juíza Ludmila Lins Grilo, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que supostamente teria publicado foto nas redes sociais apoiando e convocando as pessoas a se manifestarem a favor do presidente Jair Bolsonaro. Para o corregedor, após os esclarecimentos prestados pela juíza, não existe causa suficiente para instaurar reclamação ou processo administrativo contra a magistrada. E o Superior Tribunal de Justiça manteve suspensão de obra para abastecimento de água em município do Ceará. Quem tem as informações é a repórter Marina Campos. A contratação de uma empresa encarregada da construção de uma adutora para abastecimento de água no município de Acopiara, no Ceará, foi objeto de ação popular por suposta lesão ao patrimônio público. O contrato de 11 milhões de reais foi realizado com dispensa de licitação. Em primeira instância, a Justiça determinou a suspensão do contrato, decisão mantida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região. No STJ, o município argumentou, entre outros pontos, que as medidas de prevenção contra o novo coronavírus justificariam a modalidade de contratação e que a suspensão do contrato pode comprometer as condições sanitárias da população e o combate à pandemia. Ao analisar o caso, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, observou que o pedido do município não informa dados concretos que demonstrem de que modo a decisão do TRF, que suspendeu o contrato, efetivamente traria riscos ou prejuízos à saúde da população. O ministro apontou também que não ficou evidenciada a necessidade de dispensa de licitação por conta da situação de emergência relativa à pandemia. E por não verificar prejuízos à saúde pública, o ministro manteve a decisão judicial que suspendeu o contrato. E o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, de 63 anos, testou positivo para a Covid-19. Segundo a assessoria de imprensa do STJ, o ministro está assintomático e continuará trabalhando em regime de quarentena em casa. E você vai ver no próximo bloco os direitos das gestantes em tempo de pandemia. É já já. A Constituição protege o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à qualidade de vida e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A Justiça Criminal do Gama, cidade que fica a 30 quilômetros aqui do centro de Brasília, acolheu o pedido da Polícia Civil do Distrito Federal para prorrogar a prisão temporária por mais 5 dias de Gabriel Ribeiro de Moura, de 24 anos. O estudante de medicina veterinária é suspeito de integrar um esquema criminoso voltado à prática de crimes ambientais. Gabriel é amigo de Pedro Henrique, que foi picado por uma cobra naja no início do mês aqui em Brasília. A polícia também investiga se Pedro Henrique faz parte desse suposto esquema. E a Justiça Trabalhista ela suspendeu o retorno das aulas presenciais em escolas particulares na capital federal. As aulas estavam marcadas para retornar hoje. Essa escola infantil do Cruzeiro Velho se preparou para retomar as atividades hoje. Todos os ambientes foram higienizados. Os professores fizeram teste para a Covid e ainda participaram de treinamento. Mas no sábado, a Justiça atendeu a um pedido do Ministério Público do Trabalho, que alegou diferença de tratamento dada pelo governo do Distrito Federal às escolas públicas e privadas, já que as atividades das escolas públicas devem ser retomadas somente no dia 31 de julho. Para a Justiça Trabalhista, não há elementos que comprovem que as escolas particulares estão preparadas para receber os alunos e pediu mais 10 dias de suspensão das aulas. O sindicato que representa as instituições de ensino afirma que as escolas estão preparadas e que vai recorrer da decisão. Essa decisão intempestiva, nesse momento, trará mais apreensão e mais insegurança ao setor. Esperamos que haja uma decisão o mais breve possível em favor da normalidade. Já o governo do Distrito Federal ainda não anunciou se vai questionar a decisão judicial.
Qual é o impacto da Covid-19 sobre a gravidez? O que fazer se estiver grávida e for diagnosticada? A infecção ela afeta o bebê? Os médicos devem ou não emitir atestados para o afastamento do trabalho de gestantes durante a pandemia do novo coronavírus? Bom, as dúvidas são inúmeras. Lembrando que o empregador tem que enfatizar isso. Ele não é obrigado a afastar a trabalhadora grávida, mas muitos estão fazendo isso por precaução. Falta pouco para a chegada do bebê. E entre uma jornada e outra no home office, Vanessa tem tempo de conferir nos mínimos detalhes o enxoval da nova menina da casa. A engenheira de alimentos passou a trabalhar de casa desde o início da pandemia do novo coronavírus, mesmo ainda estando nos primeiros meses de gravidez. A empresa fez isso com todos os funcionários que fazem parte do grupo de risco. O fato também de estar em casa me permitiu garantir um pouco mais de cautela, de me expor menos aos riscos, que a gente sabe que são muitos, e de certa forma isso tirou um pouco da sensação de insegurança e de medo que eram tão presentes no início. O empregador não é obrigado a afastar a trabalhadora grávida, mas muitos estão fazendo isso por precaução. Apesar de o Ministério da Saúde considerar as grávidas como grupo de risco, não há lei federal que garanta o afastamento do trabalho. Somente nos casos em que a mulher tenha contraído ou esteja com suspeita da doença. A indefinição tem provocado dúvidas em muitos médicos. A Organização Mundial da Saúde orienta ginecologistas e obstetras sobre como garantir o trabalho seguro às gestantes. Se a gestante for sintomática, ela deverá receber um atestado de afastamento, onde constará o Código Internacional de Doenças, ou J11, que seria de uma gripe, ou B34, dígito 2, para casos de pacientes que tenham o teste positivo para Covid-19. Se a gestante for assintomática, o médico deverá fornecer um relatório médico que deverá ser entregue ao empregador para negociação entre as partes. É importante ressaltar que não existe uma lei federal para todo o Brasil que justifique o afastamento da gestante assintomática, e sim somente para gestantes com sintomas, segundo as orientações do Ministério da Saúde. E para detalhar o assunto, eu converso agora ao vivo com a advogada Larissa Galo. Doutora Larissa, seja bem-vinda, muito boa tarde. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. Bom, eu disse na abertura que realmente as dúvidas são inúmeras, né? Nós já acompanhamos na reportagem e vimos que não existe uma lei federal que regulamente essa questão, mas eu lhe pergunto se por acaso a empresa não tiver a sensibilidade de afastar a gestante. Essa gestante vai trabalhar e ali contrai a Covid-19, tem alguma complicação, e aí ela recorre a quem? Como é que fica essa situação? Bom, Rafaela, conforme mencionado na reportagem, nós realmente não temos uma regulamentação legal para isso. Mas o que nós temos visto é uma tendência da jurisprudência em resguardar esse direito da gestante de ser mantida com a sua integridade, com a sua saúde, para poder levar uma gestação mais tranquila. Então, muito embora não haja uma regulamentação para isso, a jurisprudência tem concedido esses afastamentos, caso a caso, sempre sendo analisado, e cabe também o bom senso do empregador em quando possível fazer esse afastamento para evitar que haja algum dano a essa gestante, a esse bebê. Agora, se a grávida ela não conseguir um atestado médico, por exemplo, esse acordo verbal, ele vale para a seara trabalhista, tendo em vista que nós estamos num momento diferente, né? Completamente atípico, com esse estado de calamidade pública que já foi decretado lá no início. Então, a grávida não conseguir um atestado, ela vai ter o salário descontado? Olha, realmente é uma situação completamente nova, nunca, talvez sequer imaginada que a gente passaria por uma situação assim. Então, vale, como eu falei anteriormente, o bom senso, tentar conversar entre empregador e empregado, para chegar num ponto que seja mais benéfico para ambas as partes. Não haver o desconto, porque temos uma pessoa que está prestes a dar à luz e se vê privada dos seus recursos, certamente seria algo muito cruel até. Então, o ideal é que o empregador tenha a sensibilidade de ver que estamos em um momento completamente atípico e nunca visto antes, para tratar isso de uma forma mais humana que seja possível dentro das condições tanto da empresa quanto da empregada. Existe alguma regulamentação no âmbito da administração pública
ou empresas privadas e empresas públicas, isso está na mesma situação, as regras são as mesmas? As regras são as mesmas, ainda que alguns serviços públicos, né, sejam regulamentados por regime jurídico próprio, ainda assim a recomendação é a mesma para o estado gravídico, para que seja feito esse afastamento sempre que possível, tanto no serviço público quanto na esfera privada. Na semana passada, tivemos uma medida provisória 927, se eu não me engano, que perdeu a validade e ela regulamentava, entre outras questões, o teletrabalho. A grávida que está em casa trabalhando em teletrabalho, por exemplo, sem essa medida provisória, altera alguma coisa na prática para gestantes? Altera que nós não temos mais uma força legal para que seja mantido. Mas o empregador que tiver condições e quiser manter essa situação do teletrabalho, não existe nenhum óbice para que assim o seja. Bom, a legislação trabalhista, como é que ela fica em relação a essa excepcionalidade? O que vale mais? Vale as medidas provisórias que foram editadas pelo governo, algumas resoluções, né, no âmbito dos estados. Isso o judiciário já se posicionou ou realmente a gente vai ver ao longo dos próximos anos? A gente ainda vai ver ao longo dos próximos anos como vai ser. Nós ainda não temos pacificado, até porque é uma situação muito nova ainda. Nós não temos ainda a regulamentação certa de como as coisas vão acontecer. Nós vamos depender de vários outros julgamentos que ainda virão. Vai ser realmente com o tempo que a gente vai ver como essa situação vai ficar. Temos também a questão da regulamentação por categoria de sindicatos, negociações coletivas, que também estão tendo bastante impacto nessas relações trabalhistas. Eu acho que até lá o diálogo é fundamental, né? É mais produtivo. Com certeza, sempre vai ser o melhor caminho. Doutora Larissa, mais uma vez, muito obrigada pela participação. Uma boa tarde. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. E você vai ver a seguir, no próximo bloco, os impactos da pandemia no meio jurídico e na sociedade. É esse o tema de um congresso virtual da Ordem dos Advogados do Brasil. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 88 surgiu com o espírito de redemocratização. Ao lado dos direitos fundamentais, o Constituinte deu especial atenção à estruturação da administração pública e suas atividades. Mas a nossa Constituição não é obra acabada, e sim um projeto constitucional, uma construção contínua. Assim, por meio da Emenda 19 de 98, foram instituídas regras rígidas de integridade, capazes de direcionar o comportamento do agente público para que ele cumpra padrões éticos de conduta. O Supremo Tribunal Federal deverá analisar a constitucionalidade do novo Marco Legal do Saneamento Básico. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que foi sancionada no último dia 15 de julho. Segundo o partido, as novas normas, elas induzem as empresas privadas de saneamento, de fornecimento de água, a participarem de concorrência apenas em municípios onde a implantação do sistema dará lucro, deixando assim os que dão prejuízo sob a responsabilidade exclusiva dos municípios e dos estados. O partido também argumenta que o novo marco viola a autonomia federativa ao condicionar o apoio da União aos municípios ao cumprimento de normas impostas pelo governo federal. Hoje, os serviços de água e esgotos são feitos, na maior parte, por empresas públicas sem concorrência. Segundo o governo, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada e 104 milhões não têm serviço de esgoto. O relator da ação no Supremo Tribunal Federal será o ministro Luiz Fux. Os impactos da pandemia provocada pelo novo coronavírus no meio jurídico e na sociedade estão sendo debatidos em um grande congresso jurídico virtual que é promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esse encontro vai até o dia 31. O evento é gratuito e totalmente online. 6 salas digitais simultâneas estão sendo utilizadas para transmitir tudo em tempo real. Ao longo dos 5 dias do congresso, vão ser realizados mais de 140 painéis, abordando os mais variados campos do direito,
com a participação de mais de 400 palestrantes de todas as partes do país. O presidente nacional da OAB, Felipe Santa Cruz, abriu os trabalhos do seminário. Trata-se de uma oportunidade única para pensar coletivamente saídas para as crises econômica, política, social, ambiental e sanitária, cujas consequências têm impactos diretos no mundo jurídico. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, fez a palestra inaugural. Ele falou da importância de a justiça brasileira continuar funcionando mesmo em tempos de pandemia. Dias Toffoli destacou o trabalho do Conselho Nacional de Justiça durante esse período. Temos tido sessões virtuais extraordinárias, dia sim, dia não, no Conselho Nacional de Justiça, exatamente para poder atender aquelas situações mais emergenciais. O CNJ expediu orientações e recomendações aos nossos mais de 18 mil juízes espalhados por esse enorme país, os quais têm atuado diuturnamente na fronteira da garantia dos direitos mais básicos das pessoas. Cito, por exemplo, a aprovação pelo CNJ de 2 recomendações que prepararam a justiça brasileira para as recuperações judiciais e as falências do pós-pandemia, buscando preservar as empresas, os empregos e a renda das pessoas que delas dependem. As recomendações envolvem o incentivo à conciliação, à mediação entre empresários, fornecedores e trabalhadores para evitar o prolongamento dos impasses, privilegiando assim a continuidade da vida dessas empresas. Nesse trabalho, a participação da advocacia é fundamental e essencial. Nesse contexto de alta litigiosidade, em razão da pandemia, a mediação e a conciliação devem ser vistas como métodos que devemos exatamente privilegiar, por serem mais céleres e eficientes para a resolução dos conflitos. Dias Toffoli também falou sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia. Do dia 12 de março até o dia 1º de julho, o Supremo julgou 6.927 processos colegiadamente, em colegiado. 6.927. Todos sabem que uma Suprema Corte como a norte-americana julga em média 100 processos por ano, a alemã idem, e por aí vai. 1.801 no plenário maior, 2.834 na primeira turma e 2.280 na segunda turma. Nesse período, no plenário maior foram priorizadas as questões relativas à pandemia. Criamos um painel de ações relativos à pandemia Covid-19, que monitora a judicialização do tema no tribunal e está disponível a todos no sítio da internet do STF, onde já foram registrados, de 12 de março até o dia de ontem, 26 de julho, 4.010 processos. Só no Supremo, 4.010 feitos que, de alguma maneira, tinham alguma relação com a pandemia. Nesse primeiro dia de evento, vão ser 25 painéis, com temas que vão desde os impactos da pandemia no acesso à justiça, funcionamento do judiciário, prerrogativas da advocacia, mediação de conflitos, passando por questões de consumo, como superendividamento, saúde, telemedicina, seguridade, previdência e até assuntos que envolvem direitos da criança e do adolescente, pessoas com deficiência, proteção dos direitos de diversidade sexual e de gênero, entre tantos outros. Bom, e para participar do evento, que é gratuito e totalmente online, anote aí, é só se inscrever no site oab.org.br/Congresso Digital. E hoje nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde para você. Excelente semana para a gente. Até amanhã.